E olha só, a gente aqui já em dezembro, chegando nesses finalmentes da nossa leitura bíblica anual. Caramba, que gostoso acompanhar esse texto bíblico com vocês ao longo do ano todo. E olha, tô fazendo aqui aquelas minhas assim, uau, o ano como é que foi? E uma das pessoas que mais participou desse bate-papo aqui, sem sombra de dúvida, foi Carol. E aí, Carol, como é que tá? Já estamos na retrospectiva, né, Dil? Mais ou Vendo menos isso. quanto a gente caminhou esse ano todo. Já estamos no final do ano, no final do texto bíblico, né? Daqui a pouco a gente chega lá no Apocalipse, não querendo dar spoiler. Nunca, né? Mas esses textos de hoje são muito legais. Olha, Efésios e Filipenses são meus do coração. Eu gosto demais, gosto demais. Então foi muito bom fazer essa leitura essa semana. Muita coisa legal de Paulo aí para a gente ver. Vai ser bom. Exato, exato. E olha só, pessoal. Bom, se você de repente está chegando e ainda não está sabendo exatamente o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu te contar um pouquinho. A IBNU, ela tem o plano de leitura bíblica anual. Então, durante o ano todo, a gente lê a Bíblia juntos. E o que você tem? Você entra lá no site da IBNU, ibnu.com.br, e lá você tem o plano de leitura. Você baixa um PDF levinho, vai caber no seu celular, enfim, você baixa tranquilo. Lá você vai ter, dia X, como hoje, né, que a gente está gravando hoje, dia 3 de dezembro. Tem a leitura do dia 3 de dezembro. Você vai fazer essa leitura e aí você vai acompanhando durante a semana. Quando chegar no sábado, você entra aqui no YouTube da IBNU e vai ter um videozinho com um bate-papo, um comentário sobre como foi a leitura para mim e para Carol aqui nesse caso, né? Então nós vamos falar sobre essa leitura da semana que vai sair esse vídeo, que é do dia 12, né? Então esse vídeo sai hoje, dia 12 de dezembro, e você deve ter acompanhado essas leituras. Então o que você leu? Você leu o livro de Filipenses, o livro de Efésios, Filipenses, 1º e 2º Timóteo e o livro de Tito. Então é isso que a gente vai bater esse papo agora, bastante legal. Então acompanha com a gente aí o texto de Efésios. Tá difícil. Você já tá aqui em Filipenses, né? Eu quero falar de Efésios primeiro, Dil. Então, vamos lá, vamos fazer Efésios pra gente chegar logo em Filipenses. Bora. Gente, essas cartas são bem interessantes e se você... É claro que a gente está fazendo uma leitura anual e aí a gente está seguindo os capítulos, mas não faz tanto tempo assim que você lê o livro de Atos e você lembra que Paulo passou por esses lugares. Então Paulo agora está escrevendo para igrejas onde, poxa vida, ele teve um baita de um relacionamento e ele passou por experiências muito marcantes na vida dele. A carta aos Efésios, por exemplo, você tem essa relação de quando Paulo passou. Se você lembrar, por exemplo, teve um baita de um tumulto na igreja, lembra? Porque, na igreja não, na cidade, perdão, porque o pessoal tava lá, não, porque esses caras aqui estão querendo tirar, e tinha uma galera que vendia lá a deusa ídolos, deles, né? Os ídolos. vendendo os ídolos. Exato, e aí Paulo o pessoal... deu um quebra-pau lá. Eles foram levados pro lugar lá, e aquela barulho todo, aquela coisa, vamos pegar, e não sei o quê. E é interessante, então, a gente observar agora como o livro de Efésios, ele começa com algumas percepções. Por quê? Porque lá no livro de Atos, quando o tumulto vai ser resolvido, tem um ancião que chega e fala assim, olha, pessoal, nós não somos a cidade que recebemos a imagem da grande deusa Artemis para guardar essa imagem, para termos, então, nós somos os privilegiados porque recebemos isso e temos essa grande honra no meio de toda a comunidade. E Paulo agora ele fala assim, gente, olha, nós na verdade somos as pessoas que recebemos uma grande bênção espiritual nos lugares celestiais. Cara, é muito bacana você conectar essas coisas, de como a coisa tá tão fechadinha, tão bonitinha. E ele fala, olha, o nosso Deus e Pai nos abençoa em todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Ele nos escolheu, que é exatamente aquilo que o ancião fala. Nós fomos escolhidos para guardar a imagem da grande... E agora ele fala, ele nos escolheu para algo muito especial. Nós temos um relacionamento, nós chamamos ele de Pai, nós fomos salvos, nós temos um propósito de vida, nós fomos inclusive selados com o Espírito Santo, onde agora nós temos uma vida totalmente nova, diferente. Ele vai falar que nós fomos retirados do lugar onde nós vivíamos, que era estar mortos, e ganhamos vida agora. Aquilo que as próprias
aqueles próprios ídolos vendidos não tinham, nós temos agora, nós temos vida, nós temos uma vida abundante, e nós temos uma vida que inclusive tem propósito, porque ele vai dizer lá no capítulo 2, né, aqui, lá no versículo 8, vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, não foi pelas obras, porque somos a criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Cara, isso aí nos dá um propósito total de vida. E é um contraponto muito interessante, Edil, porque naquela época, né, os deuses, eles botavam medo. Então você tinha, né, o relacionamento entre os seres humanos e aqueles deuses gregos era de favorecimento, o que eu tenho que fazer para o Deus me aceitar, aqueles sacrifícios todos. Então a gente tinha medo, né, dessas divindades, daquilo que a gente não consegue entender direito. E Paulo está tirando tudo isso, ele fala assim, não, gente, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a gente não precisa ter medo dele. Ele fala que, acho que logo no capítulo 2, esse mesmo texto que você grifou agora no 8, né? Mas ele fala que a gente pode confiar em Deus. É Exato. Deus quem faz todas essas coisas por nós. Deus opera, Deus salvou a gente de todo aquele medo, de todo pavor, de tudo aquilo que a gente achava que estava devendo. Deus salvou a gente disso. Paulo explica tudo isso, o que foi que Cristo fez, e Deus salvou a gente disso. E a gente pode confiar que Deus faz todas essas coisas por nós. Isso é muito legal. A gente não precisa viver com medo, com desconfiança. Então, Paulo está explicando, antes dele começar a falar, que a segunda parte de Efésios eu gosto também, que são as recomendações práticas, né? Mas antes disso, ele explica pra gente por que é que a gente pode fazer o que a gente faz. Por que a gente pode viver tranquilo? Por que a gente pode amar uns aos outros? Por causa de tudo que Deus fez por nós. É sensacional, é muito bom. E é exatamente isso. Como a Carol acabou de falar, o livro de Efésios é bem divididinho, né? Eles são 6 capítulos, onde os 3 primeiros, eles falam sobre isso, o que nós éramos e o que nós somos agora. Nós somos mudados, transportados, enfim, recebemos uma grande bênção. Agora, para isso, para quê? Para a gente chegar e ficar assim, nossa, olha como nós somos especiais, né? Uhul, nossa. Não, nós recebemos tudo isso para quê? Para vivermos de forma diferente, para termos uma relação com tudo o que existe de forma diferente. E também para nos policiarmos em relação a tudo que nós vivemos. Ele vai falar que nós devemos mudar a nossa forma de pensar. E no capítulo 4, eu gosto muito disso, porque ele vai dar, como a Carol mesmo colocou, algumas coisas práticas. E essas coisas práticas são de fato práticas, pessoal. É tipo assim, olha, você que antes roubava, agora não roube mais. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, com esse dinheiro que você recebe, você vai se sustentar e você vai ajudar outras pessoas. Ajudar alguém. Então, é um upgrade, né? Exato, é isso mesmo. Isso que você está falando, Gil, é muito interessante. Por quê? Porque aí o que Deus fez por nós não faz com que a gente fique de braços cruzados. Exatamente como começa aqui no 4 a mensagem, olha o que ele fala aqui logo no versículo 2. Não quero que ninguém fique de braços cruzados, não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuida também para agir com humildade, disciplina, sem desanimar, constantes, dedicados uns aos outros com amor. Então foi para isso que nós fomos salvos, né? Não, e aí depois, né, tem vários textos de Paulo que falam sobre boas obras. A gente não foi salvo por causa de fazer alguma coisa, porque isso era no passado, a gente achava que fazia alguma coisa para ganhar, para merecer, mas não, Paulo está tirando tudo isso da nossa mão, tá tudo nas mãos de Deus, ele é quem faz por nós, mas ele faz para que a gente tenha a possibilidade de fazer, né? Isso é muito legal. Esse capítulo 4 fala muito sobre isso, achei muito, grifei essa parte também. E exatamente. E aí ele vai dar recomendações para tudo na nossa vida, pessoal. Você, por exemplo, que é patrão, saiba que você tem uma responsabilidade. E eu gostei bastante, nós tivemos há pouco tempo na IBNU um evento chamado Open, né? Open, que envolve, é uma organização chamada B4T, que é Business for Transformation, e envolve essa percepção. Olha, você é empregador, você é o dono. Primeira coisa que você tem que saber, você não é dono de nada. De fato, a sua empresa pertence ao Senhor. Então, o Deus é o Deus de toda a terra. Então, você não é dono daquela empresa de fato. O que você precisa fazer? Ter princípios corretos para como administrar aquela empresa que pertence ao Senhor e que você está à frente. Mas eu não sou dono, né? Eu sou empregado aqui. Minha função aqui é tal. Eu sou auxiliar administrativo, eu sou copeiro, eu sou sei lá do que. Também você não é nada disso, de fato. O que acontece é o seguinte, aquela empresa, ela pertence ao Senhor. Mas os meus patrões nem sequer são cristãos e tudo.
a empresa, o mundo pertence ao Senhor. Então você precisa fazer como se estivesse fazendo para Ele. E ele começa então a mostrar que a nossa vida, com essa perspectiva, é a vida de não murmuração e não reclamação. Ele vai falar isso também em Filipenses, sobre a gente não viver murmurando e se queixando das coisas. Mas a gente tem essa perspectiva de, poxa vida, eu tô fazendo realmente pro Senhor porque é dele, é para ele, é dentro dessa realidade que eu vou fazer. E aí ele vai falar sobre os deveres conjugais, como deve ser o marido deve tratar a esposa o marido, os pais os filhos aos pais, tudo isso vai ser ressignificado através dessa nossa relação com ele, que nos salvou e que nos selou com o seu Espírito Santo para vivermos essa vida totalmente nova, totalmente diferente. É show de bola. O nosso relacionamento com Deus modifica isso, né, Dil? Porque aí o 5, ele fala assim, versículo 5, né? Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Então, os nossos relacionamentos é o que o Efésios está tratando, né? O que Paulo tá dizendo para os Efésios, né? E para outras comunidades onde essa carta circulou. Que os nossos relacionamentos, a gente não tem que ficar usando isso para levar vantagem. Como você falou, por exemplo, ora a gente é dono de um negócio, ora a gente é funcionário, ora você tá dentro de casa, você é o líder dentro de casa, então a gente transita por esses ambientes, então ora a gente tem a responsabilidade de servir alguém, ora a gente tem a responsabilidade de liderar alguém. Então, tudo isso é baseado naquilo que Deus fez por nós, e o nosso modelo é Cristo mesmo, porque é um líder que serviu. É isso que Paulo está falando a gente. Da mesma maneira como Cristo se submeteu a todas as coisas, quem somos nós para acharmos que somos o rei da cocada preta em algum lugar? Não dá, né? E da minha perspectiva, eu encerro o livro de Efésios com o capítulo 5, quando ele diz assim, já que você está no capítulo 5. Ele diz assim no versículo 8 em diante. Depois, se você quiser até dar o pitaco da mensagem. Mas ele diz assim, ó. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, não é, olha só, o que é agradável para mim? Como é que eu vou, como é que me agrada? Como é que eu fico feliz quando acontece, né? Ah, poxa vida, eu fico feliz quando a Carol fala o quê pra mim? Quando eu ganho um tipo de presente, quando eu tô na minha reunião da minha comunidade e canta que tipo de música, é quem que prega, é isso, é aquilo. Cara, não tem nada a ver com isso. A vida cristã não tem nada a ver com aquilo que me agrada, mas é com aquilo que eu vivo para tornar agradável ao Senhor através de toda a comunidade. Pô, fechou. Acabou. Tapa na cara. É muito bom. Aí ele continua ali mais embaixo e fala assim: acordem, ressuscitem para a nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês. É Deus quem faz e ele mostra o caminho. A gente só precisa confiar e seguir. E aí a gente que tá acordado agora, a gente vai fazer o quê? Ora. A gente lembra, por exemplo, da carta de Filipenses, que é uma carta da prisão, Efésios também, mas é uma carta da prisão onde Paulo tá extremamente, lógico, limitado por causa das suas questões agora de vida, porém, é uma carta que tá o tempo inteiro falando sobre a alegria daquilo que a gente precisa ter em Cristo, inclusive quando até mesmo as coisas não estão andando tão do jeito que a gente gostaria, ou até mesmo do jeito que a gente sabe que é a forma correta de andar. Logo no capítulo 1, ele começa a falar de um grupo de pessoas que estão pregando a Cristo, mas pregando, e ele fala, essas pessoas estão pregando por inveja, por, enfim, alguma coisa por uma ambição egoísta. E aí ele fala assim, mas o que importa? O que importa é que Cristo seja pregado. Então, deixa eu falar. Se é Cristo que está sendo pregado, deixa eu falar. E uma coisa que me chamou a atenção logo no primeiro capítulo também, lá no versículo 9, que o Paulo fala, essa é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. O nosso exemplo de amor a gente já viu lá em 1 Coríntios 13, né? Aquele capítulo do amor maravilhoso, Paulo falando sobre isso, que é desprendido. Então a gente não tem que ficar controlando nada. Eu só me quebra, porque eu ia passar esse versículo, Esse versículo é o versículo do meu convite de casamento. Então,
Você já veio em casa, tem aqui, na sala tem um quadro com esse versículo. No ponto nevrálgico. Olha aí, Deus falando, fala a Deus. Mas é exatamente isso. Então, se a gente é movido por amor, a gente não tem que ficar controlando nada. Quem é a gente para dizer quem deve o que não deve o que? Se Cristo está sendo anunciado, se Jesus está sendo pregado, né, da forma como bíblica, gente, tá tudo certo. É o amor quem comanda todas as coisas, né? Esse espírito de servir, de realmente ser abnegado, colocar o outro acima da gente, né? Colocar o outro, dar preferência para o outro. Então, só ir embora. O amor é quem move. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai lidar com ele com um exemplo. Aliás, tem 2 grandes exemplos nesse livro mas o primeiro é óbvio, que não dá pra gente negar, né? Que Paulo vai falar assim, olha, você quer saber como que é a forma correta de viver? Então faz o seguinte, olha no capítulo 2, uma pessoa que abriu mão de tudo para viver aqui nessa terra e sofrer por nós. O nome dele é Jesus. E ele largou tudo, ele não considerou que morar no céu, estar aqui, ser o próprio Deus, era algo que ele deveria pegar-se, mas ele abriu mão de tudo isso e veio para cá para sofrer no meu lugar, no seu lugar, no lugar da Carol. E agora ele tá falando, é assim que a gente tem que viver. Ele até fala assim, ó lá no capítulo 2, um pouquinho mais para frente, né? Ele vai falar sobre aquilo que a gente tava falando antes, ó, façam tudo sem queixas nem discussões. Não, mas eu tenho isso, mas é a minha autoridade, mas é isso, enfim. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Daquela época ele já estava falando isso, galera. E a gente falando, nossa, hoje a coisa tá mal. Naquela época ele já tá falando isso. Exatamente. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Poxa vida, você quer ser uma vida que brilha? Então faz o seguinte, né? Vem comigo que tu brilha, a famosa frase. Então vem com Jesus que tu brilha. Deixe de murmuração, deixe de um monte de tristeza e vá viver sabendo, poxa, eu vivo numa geração que está corrompida. Então o que eu preciso fazer? Ou eu vou me corromper junto, ou eu vou viver como essa estrela, essa luz no meio disso tudo, falando, pô, não é assim, gente, não é assim que vive. E olha, Dio, que exemplo que é o próprio Deus, né? Ele não precisava. Imagina, eu fico tentando imaginar a gente no lugar de Jesus. Será que a gente abriria a mão? Será que eu e você abriria? Nossa, a gente se apega a tanta coisa, né? A gente fica apegado a... Né? A gente fica apegado a minha roupa, minha comida, minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo, minha posição de liderança, ou então, né, as pessoas que eu comando aqui em volta, e a gente fica apegado a tanta coisa, não quer largar. Deus largou a própria glória. Ele se diminuiu tanto a ponto de virar ser humano. Não tem... Esse é um exemplo máximo, né? E talvez Paulo tivesse preso, mas entendendo isso, olha que maravilhoso. Paulo está numa condição bem ruim quando escreve essa carta, né? E muito provavelmente não vai sair dessa condição. E aí ele escreve com alegria, incentivando as pessoas a terem essa mesma alegria, porque o próprio Deus sofreu muito mais. Então, qualquer coisa que a gente passe por aqui, qualquer coisa que a gente sofra, qualquer dificuldade que a gente passe, né? Porque a gente gosta sempre de falar as coisas e receber parabéns das pessoas. Mas você vê só que a gente não precisa. Tudo, e ele começou falando, né, lá em Efésios disso, tudo que a gente precisa, a gente já recebeu. Exato. Deus já providenciou todas essas coisas pra gente. Então, tudo que ele coloca na nossa mão pra fazer, a gente pode fazer com alegria. Sabendo que Jesus passou por sofrimentos muito piores que o nosso, que venceu, né, que ressuscitou. Paulo resgata bastante essas coisas assim da ressurreição, e que isso é a nossa esperança, e esse é o que nos motiva. Né? A gente pode fazer essas coisas com alegria. Exato, e você tá tocando nesse ponto, porque a gente pode. Porque de repente alguém pode chegar assim, Carol, e pensar assim, pô, Dilean e Carol, vocês estão chutando o pau da barraca comigo agora. Sejam honestos aqui comigo, não dá. O que vocês estão falando aí é ET. Impossível. Né? Porque afinal, vocês estão falando pra eu fazer a mesma coisa que Jesus. Jesus é Deus. Então, assim, não dá, eu sou ser humano. Mas aí ele vai falar assim, olha, é o seguinte, então espera aí, senta um pouco, pega mais pipoca, que a coisa continua. Porque ele vai falar assim, olha,
tudo bem, se vocês estão pensando que eu tô falando sobre um padrão elevado demais, que é impossível de seguir, aí ele tá falando assim, lembrem-se agora de dois caras chamados Epafrodito e Timóteo. Opa, agora eu não tô falando de um ser de Deus que desceu do céu, eu tô falando de gente como a gente, que nasceu como a gente, que é carne e osso, que é nós, entende? E ele tá falando, olha, lembra-se desses dois, eles foram exemplos entre vocês. No meio de uma geração corrompida e perversa, eles foram duas estrelas que brilharam ali. Sim. Agora, ele não fala só sobre... Eu tinha falado que eram duas coisas, né? Ele fala sobre dois exemplos. É Jesus e pessoas. Sim. Assim como ele fala sobre Epafrodito e Timóteo, ele um pouquinho mais pra frente fala assim, ó, segura aí, Dona Evódia e Dona Sintique, para que vocês não fiquem causando mal no meio do negócio aqui, entende? Então ele fala que pessoas podem mostrar pontos positivos e pessoas que até caminhavam bem depois podem começar a demonstrar aspectos negativos. Sim. Então ele tá falando, a gente precisa se avaliar com isso aí, galera. Não dá para viver como se o mal não existisse, entende? Como se o mal, se a gente não estivesse no meio disso tudo mal e principalmente como se não houvesse mal dentro de nós. Então a gente precisa abrir mão de tudo isso, abrir mão dessas questões todas e viver realmente como pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo, diferença positiva. Gil, e eu vou um pouquinho mais para frente, lá em Filipenses 4, que eu amo de paixão esse texto. Por quê? Porque a possibilidade de fazer o que Deus coloca na mão da gente para fazer é justamente a oração. É abrir o coração diante de Deus, é reconhecer diante de Deus exatamente isso, as nossas angústias, a nossa ansiedade, a nossa incapacidade, e falar, Senhor, eu sei que Jesus foi um exemplo, eu sei que tem outros homens, né, ao nosso redor que são usados por Deus e que são exemplo, mas eu não consigo, eu não sei, eu não tenho como. Então, quando a gente confessa diante de Deus todas essas coisas, a nossa ansiedade, a nossa angústia, o que acontece? A gente abre espaço. E aí vem Cristo invade. Esse texto do Filipenses 4:6 é muito legal. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Deus sabe todas as coisas, mas por que Ele quer que a gente abra o nosso coração? Para que a gente mesmo ouça essas coisas que estão dentro da gente. E a gente permita que Deus transforme isso. Né? E aí a gente vai conseguir trilhar esse caminho. Aí a gente vai conseguir entender, aí Deus vai falando com a gente à medida que a gente permite. Porque quando a gente fica fechado no nosso mundo, né, achando que a gente precisa exercer alguma coisa, a gente precisa ser competente, a gente precisa apresentar alguma coisa diante de Deus, a gente é totalmente incapaz. Mas quando a gente abre esse caminho da oração, e aí ocupando a nossa mente, né, o versículo 8 e 9 também, eu lembro que eu decorei na minha adolescência. A gente, aqueles acampamentos, sabe? Que você ganha um chocolate quando você decora o versículo. Passei por isso. Filipenses 4:8. Muito bom. E aí é esse tipo de coisa que precisa ocupar nossa mente. Não é pensamento positivo, não é, né, nada assim, não é bobeira. É de fato ocupar nossa mente com aquilo que são as coisas do alto. E aí a gente começa a perceber na nossa própria caminhada essa evolução, essa possibilidade de que a gente também pode se tornar alguém que é luz, né, para os outros. Bom, pessoal, e a gente vai agora dar uma viajada até 3 cartas que são muito conhecidas por serem chamadas de cartas pastorais. Então, o que essas cartas têm de diferente? Até agora nós vimos muitas cartas escritas para comunidades, para igrejas. Agora nós vamos ver cartas escritas para indivíduos, né? Então Timóteo e Tito são duas pessoas que foram discípulos do apóstolo Paulo, que caminharam com ele. Tito nós não temos tantas informações assim, ele aparece principalmente na carta aos Coríntios, falando que ele é que estava arrecadando as ofertas, mas Timóteo a gente tem um monte, desde quando ele conheceu lá na primeira viagem e tudo mais, quando Timóteo começa a acompanhar Paulo, nós vemos, né, ele sendo mencionado em outras cartas, Paulo e Timóteo escrevendo, tal. Então assim, a gente vê essa conexão. E Paulo está escrevendo essas cartas a Timóteo e Tito em 2 localidades diferentes. A primeira delas, bem provavelmente, que é a carta de Timóteo, Timóteo estava em Éfeso e Tito estava em Creta. Então eram duas localizações diferentes para quem Paulo está escrevendo, mas escrevendo para indivíduos, mostrando algumas coisas importantes. Uma delas é o fato de que aqueles que estão liderando a igreja precisam fazer isso como exemplos.
E eu acho que essa é uma grande conexão com aquilo que a gente acabou de ver, né? Paulo vai exortar o tempo inteiro, tanto Timóteo quanto Tito, a que aquilo que eles falarem tem que ser exemplo. E sabe, o Carol, um dos versículos muito, para mim, mal interpretados daquilo que Paulo escreve é porque, sabe aquele lá? Ninguém despreze a sua mocidade. Porque parece que alguns jovens falam assim, não, tá vendo só? Os mais velhos estão desobedecendo, né? Porque afinal de contas, Paulo exorta para ninguém desprezar a mocidade, para ninguém diminuir uma pessoa por ela ser nova. Mas a continuação do versículo é: mas seja você um exemplo de vida. Eu acho que esse é o ponto agora que Paulo está chamando a atenção dessa galera aqui, de Timóteo e de Tito. Seja um exemplo. Você precisa ser um exemplo na sua conduta, naquilo que você fala com as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, os homens mais velhos, os homens mais jovens, enfim, com as pessoas em geral, com as viúvas. Você precisa ser um exemplo. Um exemplo de que a palavra de Deus realmente está cuidando. Então você precisa tomar conta, por exemplo. Não vai entrar em discussão besta, porque isso mostra que você não é um exemplo. Porque a discussão, muitas vezes, ela começa a acalorar a gente acaba perdendo um pouco o senso, dá uma resposta mais ríspida, porque afinal a gente a gente quer ter razão, né, Dil? No fim das contas, a gente quer ter razão. O jovem adora ter razão. A gente adora ter argumento para tudo. A gente sabe muita coisa, né? A gente já viveu muita coisa. Nossa, muita experiência. Então, isso que você está falando é muito interessante. Por quê? Porque a gente não Paulo recomenda, né, para que Timóteo não permita que as pessoas o desprezem ou menosprezem por ele ser novo, mas ele tem uma grande responsabilidade, né? Fala até, a carta de Timóteo fala até das características de alguém que é líder. Se você ler essa lista de características, ó, se alguém ser líder da igreja lá no 3, né? Nossa, mas é de uma responsabilidade imensa. Então, essa questão de você receber valor ou esse tipo de coisa vem com grande responsabilidade, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não poderia deixar de citar essa frase emblemática. Então, é sobre isso que Paulo está falando aqui. E, mais uma vez, gente, não tem como não puxar esse assunto. Logo no primeiro capítulo, né, no 5, 1:5, a essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida. Então, a gente vai ser repetitivo, vou falar mais uma vez que é a cola de todas as coisas, gente. Não tem como não falar isso, porque Paulo fala isso muitas vezes em muitas cartas, né? A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida. Então é isso, é o amor que move a gente, que faz com que a gente queira ser essa pessoa de respeito, de consideração, né, que respeita os outros, essa pessoa com todas as características para poder liderar e aí receber, né, o respeito devido. É uma via de mão dupla. Então, e aí a conexão, Carol, é que ou a gente ama aquilo que é o certo, ou a gente vai colocar o amor em relação a outras coisas. E aí a gente vai colocar em nós mesmos e nessa questão do dinheiro, que não é a moeda, mas é essa questão de que eu quero possuir, eu quero ter, eu quero ser, eu quero aparecer e tudo. E aí ele vai falar, isso aí vai ser a raiz de todos os males. E lá no capítulo, lá na segunda carta, ele vai falar sobre a gente fugir de algumas coisas que realmente nos tiram do senso. Olha só o capítulo 2, versículo 22, ele vai dizer assim, ó: fuja dos desejos malignos da juventude. Então, assim, o cara que achava, não, eu sou jovem, eu sei tudo, papapá, ele fala assim, olha, na verdade, a juventude traz pra gente certos desejos totalmente equivocados. O lado negro da força, né, Diego? É o lado negro da força. A gente tem que tomar cuidado um pouco com essa expressão hoje. Mas, enfim, a questão é o seguinte, galera, você quer viver uma vida legal? Procure pessoas e siga junto com essas pessoas, olha só, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Esse é o ponto. É a direção para minha vida, é a direção para sua vida, para a gente viver em paz e tranquilidade. Busque pessoas que invocam o Senhor e com esses sigam a fé, a paz e o amor. Fechou. E é exatamente o que Paulo está fazendo com Timóteo, né?
Eles estão juntos, eles estão caminhando juntos. Isso é como você falou no começo, são cartas pastorais. Então, como a gente precisa de andar junto, desse acompanhamento, né, dessa amizade, dessas recomendações de pessoas que são mais maduras, que já passaram mais tempo na caminhada, exatamente o que Paulo está fazendo com Timóteo. Então, eu me imaginando aqui no lugar de Timóteo, recebendo essas recomendações de bom coração, aberto. Falando, nossa, que bom que tem alguém que se preocupa comigo, que tem alguém que tem um olhar sobre a minha vida, que faz essas recomendações. Nossa, graças a Deus por isso, né? Que tem alguém junto comigo na caminhada. Isso é bom demais. E aí, o capítulo 3 da segunda carta fala: tempos difíceis vêm por aí. Não seja ingênuo, porque a gente na juventude tem um pouco essa... a gente fala um mundo de Alice, né? A gente acha que todo mundo é legal, que todo mundo é bacana, que eu tenho muitos amigos, mas não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, e olha que Paulo tá falando isso ó, tempão, hein? Fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes. Ele dá uma lista de coisas que a gente vai encarar, né? Então, há mais uma recomendação de Paulo a Timóteo não se assuste com essas coisas, né? Não se assuste com o mal no mundo, porque isso sempre aconteceu, isso tá por aí, isso vai acontecer, mas mantenha-se firme. Seja você aquele que se apega à palavra, né? E aí mais para frente ele vai falar sobre isso. É nessa carta de 2 Timóteo que ele fala que exatamente que cada escritura, a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, então é isso que a gente tem que se apegar. Em vez da gente ficar olhando para o caos que está acontecendo lá fora, e para as pessoas más, e para os arrogantes, e para os que me fazem mal, se apegue ao ensino da palavra, porque é isso que vai manter você firme. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para tudo isso que Paulo está fazendo com Timóteo, né? É muito legal, esse capítulo é muito bom. E a gente, como Ministério Integre, que é um ministério focado na juventude, a gente tá falando aqui sobre esse jovem que às vezes que acha que isso, que aquilo, aquilo outro. Paulo, ele tá escrevendo dentro de uma perspectiva totalmente ruim, preso, escrevendo para alguém que tá passando por dificuldades grandes. E lá no capítulo 3 de Tito, ele diz assim, ó: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Eu acho que esse é o nosso ponto, para mim, de conexão. Porque às vezes o jovem parece que quer mudar o mundo através da porrada. E aí Paulo fala assim, ó, não é por aí, gente. Aquele que entendeu a palavra de Deus e tudo, ele vai ter uma vida, ele vai buscar uma vida de pacifismo. Não significa que ele não vai se defender, que ele vai ser João Bobo, mas simplesmente que ele quer viver uma vida pacífica. E ele está escrevendo no meio de uma galera aqui onde o Império Romano existia, que não era um império cristão, que não era um império que era totalmente favorável, né? A que as pessoas seguissem o cristianismo, seguissem a Deus, amassem a Deus, vivessem uma vida correta. Nada disso existia dentro da parte do governo. Eram tempos difíceis, né? Eram tempos bem difíceis. Exatamente. Mas isso, para mim, fecha para mim um pouco daquilo que, pelo menos da minha parte, eu queria trazer sobre essas cartas. Vamos viver essa vida pacífica. Tranquilo, né? Ele fala que a mensagem fala no 3:3 até o versículo 8, até pouco tempo éramos tolos e teimosos. Então é isso que a gente precisa evitar. A gente era dominado pelos nossos próprios instintos, mas Deus salvou a gente de tudo isso. Amém. Graças a Deus, porque ele salvou a gente dessas coisas todas, dos nossos próprios instintos, né? De bater, de querer brigar, de ser teimoso. A gente não precisa, não é assim que se vence, né? Essa guerra, o próprio Jesus venceu de maneira pacífica, servindo, e o amor é que vai quebrando as coisas, mas de maneira subversiva e meio que escondido, assim, né? Quando a gente demonstra amor pelas pessoas, a gente vai quebrando a pessoa por dentro. É totalmente diferente. Em vez da gente querer bater do lado de fora, né? E tentar consertar as coisas do nosso próprio jeito, o amor e o serviço. A gente vai derretendo as coisas por dentro. É muito interessante. Que Deus nos conceda, né? Essa graça. E é isso aí. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo onde falamos sobre Efésios, Filipenses, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Caramba, foram 5 cartas hoje. Bom, hein?
Foi Muita bom. coisa. Espero que tenha legal. sido uma grande bênção aí. Obrigado, Carol. Isso aí. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E se você então está aqui por São Paulo, amanhã, Coatianguá, número 25, vem fazer parte aqui da nossa comunidade. Vou aconselhar você, inclusive, a dar uma olhada no nosso Instagram. Procura a gente aí, BNU São Paulo, no Instagram, para você ter, assim, esse mês de dezembro nós temos vários eventos especiais que estão acontecendo. Amanhã, né, que hoje esse vídeo está sendo dia 12, né, então, assim, a gente vai ter agora, nesse fim de semana, a nossa cantata de Natal, né, na verdade, está sendo dia 14. Então, amanhã, dia 15, nós temos a nossa cantata de Natal, nosso evento especial de Natal. Então vem fazer parte com a gente, é gratuito, você é convidado a participar desse momento tão gostoso e tão especial pra gente, tá bom? Isso aí. Grande abraço. Abraço. Tchau, Carol. Até. Até.